Ó, conta pra mim aquela história da Branca de Neve. Ô mãe, conta aquela história dos 3 porquinhos pra mim dormir, por favor. Pois é, quem é que nunca escutou as frases clássicas como "era uma vez" e viveram felizes para sempre? Eu sou a professora Priscila, seja bem-vindo ao gênero conto que está presente no PET volume 2. É um prazer falar com vocês. E conto, professora, o que é que são contos? São histórias muito antigas que atravessam gerações. As histórias que você conhece, muito provavelmente, a sua bisavó contou para sua avó, que contou para sua mãe, que contou para o seu pai, que pode ter contado para sua tia ou para o seu tio, e que de alguma forma, por alguém, chegou até você. E você, se tiver filhos, muito provavelmente você vai contar para eles, e se você viver por muito tempo, pode contar para os seus netos, bisnetos e até tataranetos. São histórias que são parte da nossa tradição e da nossa cultura. Pois bem, se elas são muito antigas, elas surgiram com homens muito antigos, os homens primitivos, exatamente. Os homens primitivos emitiam sons e com o passar do tempo começaram a emitir palavras. E a partir do momento que eles começaram e aprenderam a se comunicar com as palavras, eles começaram a contar histórias. E essas histórias muitas vezes eram contos. E para que, professora, que eles usavam os contos? Sabe por quê? Um conto pode te alertar sobre perigos, pode trazer ensinamentos para o resto da sua vida e trazer grandes conselhos. Tá joia? E aí, os primeiros relatos de contos que surgiram estão na antiguidade, um tempo muito antigo, né? Um local muito antigo. E esses contos, ao longo do tempo, foram sofrendo diversas adaptações. Os estúdios Disney, por exemplo, muito provavelmente vocês já devem ter visto filmes da Disney que são contos, com nova roupagem, com modernidade, com adaptações até novas versões. Tá joia? E aí, vamos falar um pouquinho agora das características desse gênero tão bacana que é o conto. A clássica frase, "era uma vez", ou "num lugar muito distante", um local indeterminado que a gente não sabe, né, aonde é. Isso também é uma característica de um gênero ficcional. Ele não tem nenhum comprometimento com a realidade, total com a realidade. E aí a gente vai ver elementos mágicos, aspectos mágicos, personagens que vão se utilizar de feitiços, bruxas, fadas, ok? E o conflito, o que é o conflito? É um problema a ser resolvido durante esse conto, durante essa história. Esse problema que vai ter um desfecho no final, ele pode causar tensão, pode causar medo e expectativa nos personagens e, consequentemente, em nós leitores. Tá joia? E aí, nesse final e durante a história, fica muito claro a dualidade, a luta entre o bem e o mal. A gente vê muito claramente quem são esses personagens que representam esses dois lados. E no final, o bem sempre vence o mal. Que bom, né, gente? Pois é. E aí todos vivem felizes para sempre. Essas são algumas características do conto, ok? E aí, gente, para falar para vocês também, há diversos contos pelo mundo. Nós conhecemos a Branca de Neve, a Cinderela, que está presente aí no pet de vocês, os 3 porquinhos, não é? Rapunzel e por aí vai. E aí eu gostaria muito que vocês lessem e trouxessem para nós as experiências e as curiosidades que vocês têm nas leituras dos contos, ok? Na África, por exemplo, tem diversos contos africanos que nós estamos tendo muito acesso atualmente. Há contos no Japão, há contos na China e até um conto árabe muito interessante, que é um conto da nossa cultura mundial, que é As Mil e Uma Noites, ok? Fica aí uma dica muito legal de leitura para vocês. E a questão da Cinderela, por que esse conto foi escolhido no nosso pet? Ah, professora, mas isso é uma história para menina, coisa de princesa?
Pois é, esse conto da Cinderela é um conto muito completo, fala de questões da infância, fala de questões da menina, fala de questões também do universo, da nossa sociedade como um todo, ok? E aí fica essa dica para vocês. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre o conto da Cinderela e eu espero vocês, tá bom? Um abraço, boa leitura, aproveitem esse friozinho aconchegante e leiam vários contos, sejam eles impressos, sejam virtuais, da forma que for melhor, seja ouvindo, seja contando, seja assistindo por um filme, ok? Fica a dica. Tchau!